O lugar onde as coisas continuam. Volume 1, aquilo que começou antes de mim. Capítulo 1, eu não deveria ter notado isso. Se você estiver ouvindo isso, é porque eu falhei. Falhei em apagar. Falhei em esquecer. E principalmente falhei em ficar quieto. Eu já pensei em parar essa gravação dezenas de vezes. Sempre paro no mesmo ponto, sempre com a sensação de que algo está inclinado para mais perto do que deveria, como se o simples ato de lembrar fosse um convite, como se falar em voz alta fosse o último passo antes de permitir que aquilo se mova de novo. Então eu vou começar do único jeito possível, pelo detalhe mais insignificante, o detalhe que ninguém levaria a sério. Tudo começou no dia em que eu percebi que o caminho até o trabalho estava errado. Não diferente, errados. Eu moro no sudeste do Brasil a vida inteira. Cresci entre ruas que mudaram de nome, prédios que subiram onde antes tinha mato, viadutos que surgiram como cicatrizes de concreto. Mudança nunca me assustou. A gente se acostuma com isso, aprende a ignorar. Mas naquela manhã, alguma coisa não era mudança. Era ausência. Eu saí de casa como sempre. Ainda estava escuro, aquele escuro pesado de madrugada que só começa a clarear quando você já está atrasado. O ar estava úmido, com cheiro de chuva antiga, dessas que caem de madrugada e deixam tudo abafado depois. Entrei no carro, liguei o rádio, abaixei o volume sem perceber e faço isso quando estou distraído. Peguei a mesma rua de sempre, passei pelo mesmo mercado de esquina, pelo mesmo ponto de ônibus vazio, pelo mesmo muro pichado com letras que ninguém nunca termina. Tudo normal, até a curvas. Existe uma curva específica no meu trajeto, sempre existiu. Uma curva longa, ladeada por árvores antigas, daquelas que não fazem sombra, fazem túnel. Ali o sinal do celular cai, o rádio chia, é rápido, coisa de 20 segundos. Só que naquele dia a curva não terminou. Eu continuei dirigindo. 30 segundos, 40, 1 minuto. As árvores ficaram mais fechadas, o asfalto mais estreito, o poste de luz seguinte nunca chegava. A sensação era de estar avançando sem realmente sair do lugar. Eu reduzi a velocidade, ri sozinho, pensei que estava distraído demais. Olhei o relógio no painel, funcionava normalmente. O rádio ainda estava ligado, mas a música tinha virado um chiado baixo, constante, quase ritmado. Foi aí que eu vi a placa. Não era nova, nem velha demais. Estava ali como se sempre tivesse estado, presa num poste torto, meio coberta por folhas. Uma placa marrom, letras brancas. Retorno a 300 rem. Eu franzi a testa. Não existe retorno ali, nunca existiu. Aquela rua sempre foi mão única até a avenida. Eu conhecia aquele caminho melhor do que conhecia meu próprio bairro. Continuei. O retorno nunca chegou. O carro começou a dar sinais estranhos. Não pane, nada óbvio, só resistência. Como se o motor estivesse trabalhando mais do que devia, como se o ar ficasse pesado dentro do veículo. Abri um pouco a janela, o cheiro mudou. Terra molhadas, ferrugem, algo antigo. Quando finalmente a rua se abriu de novo, eu estava suando. Saí direto numa via que eu reconhecia, uma avenida movimentada. Ônibus, motos, gente atravessando fora da faixa. Tudo normal demais, normal ao ponto de me dar alívio. Cheguei atrasado ao trabalho, nem comentei. Passei o dia inteiro com aquela curva martelando no fundo da cabeça, mas o cansaço venceu. Convenci a mim mesmo de que tinha sido distração, estresse, falta de sono. Só que à noite, quando voltei para casa, fiz questão de prestar atenção. E a curva não estava lá. O trecho tinha menos árvores, o sinal do celular não caiu, o rádio não chiou, nenhuma placa, nenhum túnel, apenas a rua comum sem nada de especial. Eu parei o carro no acostamento. Desci. Andei alguns metros de volta, procurando o poste, a placa, qualquer coisa. Não tinha nem marca no asfalto.
nenhuma evidência de que algo diferente pudesse ter existido ali. Foi nesse momento que pensei algo que hoje me dá vontade de arrancar os próprios pensamentos da cabeça. Talvez eu tenha passado por outro lugar. Naquela noite sonhei com a curva, mas não era uma rua, era um corredor. Capítulo 2: Padrões não nascem do nada. Os sonhos começaram a se repetir antes que eu tivesse coragem de admitir que aquilo me incomodava. Sempre o mesmo cenário, sempre a mesma sensação. Eu estava dirigindo, mas o carro não tinha volante. As mãos ficavam suspensas no ar, como se eu tivesse esquecido como funcionava o ato de guiar. O corredor era estreito demais para um carro, largo demais para ser um túnel comum. As paredes não tocavam o veículo, mas estavam próximas o suficiente para me fazer encolher os ombros. Não havia portas, não havia marcas, só superfícies lisas, curvas, como se tudo tivesse sido moldado de uma só vez. E o som não era silêncio, era continuidade. Um ruído baixo, constante, impossível de localizar, como se estivesse dentro da cabeça, não fora. Acordava sempre antes do fim, sempre com a sensação de que, se continuasse mais alguns metros, algo iria perceber que eu estava ali. Na terceira noite seguida, acordei chamando meu próprio nome. Alto. Meu apartamento estava exatamente como deixei, luz da rua entrando pela janela, o ventilador girando com aquele rangido que nunca consertei, tudo normal, normal demais. No dia seguinte, resolvi testar. Peguei a curva de novo. De propósito, dirigi devagar, atento a cada detalhe. As árvores estavam lá, mas não tão fechadas. O rádio não chiou, o celular manteve sinal, não havia placa nenhuma. Passei direto, nada aconteceu. Uma parte de mim relaxou, outra ficou decepcionada. Foi só no terceiro dia, quando tentei de novo, que percebi o padrão. Não era a curvas, eram os horários. Sempre acontecia antes das 6 da manhã. Sempre quando a cidade ainda não tinha acordado direito, quando o barulho humano não tinha coberto o resto, quando o mundo ainda parecia cru. No quarto dia eu acordei mais cedo, 5h20. O céu ainda estava escuro, mas com aquele tom azulado que anuncia o dia. O ar estava frio demais para a época. Entrei no carro com uma mistura de ansiedade e culpa, como se estivesse fazendo algo que não devia. Quando cheguei à curva, o rádio desligou sozinho. Sem chiado, sem aviso, só desligou. As árvores se fecharam. O túnel voltou. Dessa vez eu não ri, não reduzi, não tentei racionalizar. Continuei dirigindo. A placa apareceu de novo. Retorno a 300 rem. Mas agora tinha algo diferente. Abaixo das letras, alguém tinha riscado outra palavra, torta, profunda, como se tivesse sido feita com algo mais duro que metal. Depois, senti um aperto no peito. A vontade de virar o carro era quase física. Meu corpo gritava para sair dali, mas ao mesmo tempo havia uma curiosidade doentia, uma sensação de que eu já tinha ido longe demais para fingir normalidade. Passei pela placa. O retorno não veio. O túnel se aprofundou. As árvores deram lugar a algo que não parecia árvore nem parede. Superfícies orgânicas, curvas demais, próximas demais. O som dentro do carro mudou. Não era mais o motor. Era a respiração. Não minhas. Quando finalmente a rua se abriu, eu estava em outro lugar. Não outra rua, outra sensação. Era como se o ar tivesse sido usado antes de mim. Dirigi até o trabalho em silêncio absoluto. Não liguei o rádio, não olhei o celular. Passei o dia inteiro com a certeza incômoda de que algo tinha acontecido comigo naquela manhã, algo que eu não lembrava por inteiro. À noite, ao chegar em casa, encontrei algo no tapete da sala. Terra úmida. A mesma que eu senti no cheiro dentro do carro.
Eu não tinha pisado em lugar nenhum com terra naquele dia. E mesmo assim ela estava ali, espalhada como se tivesse caído dos meus próprios pés. Naquela noite não sonhei, mas acordei às 3 da manhã com uma certeza gelada. Aquilo não estava acontecendo por acaso, e não tinha começado comigo. Volume 2, quando o caminho começou a me reconhecer. Capítulo 3 não era mais só um lugar. Eu passei o resto da noite acordado, sentado no sofá, com a luz da sala acesa. Não por medo do escuro, mas por medo do silêncio. Existe um tipo de silêncio que não é ausência de som, é expectativa. É como se o ambiente estivesse apenas esperando você baixar a guarda. Aquela madrugada tinha esse peso. O ventilador estava desligado. A geladeira fazia seus estalos normais. Mesmo assim, nada parecia solto. Tudo parecia atento. A terra no tapete ainda estava ali. Eu varri, joguei fora. Lavei as mãos 3 vezes, esfregando forte demais, como se o problema estivesse grudado na pele. Quando voltei para a sala, tive a impressão clara, quase ofensiva, de que havia menos espaço do que antes. Não menor, mais próximo, como se as paredes tivessem dado um passo silencioso enquanto eu estava no banheiro. Eu ri, um riso curto, sem humor. Está ficando paranoico? Falei em voz alta. Minha própria voz soou errada, abafada, como se o ar estivesse mais denso. Dormir era impossível. Então fiz o que qualquer pessoa tentando se agarrar à normalidade faria. Abri o notebook e comecei a pesquisar. Placas de retorno inexistentes. Estradas que aparecem. Curvas estranhas no sudeste. Nada concreto, fóruns mortos, relatos vagos. Gente descrevendo sensações parecidas, mas sempre terminando com piadas, ceticismo ou explicações psicológicas. Estresse, dissociação, microzonos. Quase fechei tudo, até encontrar um comentário perdido num tópico antigo, sem respostas, datado de mais de 10 anos. Só uma frase. Se você percebeu o caminho antes dele perceber você, ainda dá tempo. Não tinha nome de usuário, não tinha contexto, não tinha explicação. Fechei o notebook. Foi nesse momento que ouvi o som. Muito baixo, vindo do corredor do prédio. Não eram passos, era arrasto, um deslizar contínuo, como algo sendo puxado sem pressa. Levantei devagar, aproximei o ouvido da porta. O som parou. Esperei. Segundos demais. Quando me afastei, ouvi de novo, agora do outro lado da parede da sala, como se tivesse atravessado o apartamento sem usar portas. Meu corpo inteiro gelou. Não murmurei, mais como pedido do que como negação. O som cessou de vez. Passei o resto da madrugada sem ouvir mais nada, mas a sensação de estar sendo testado não foi embora. Na manhã seguinte, eu não queria dirigir. O simples pensamento de entrar no carro fazia meu estômago se contrair. Ainda assim fui. A rotina é uma armadilha poderosa. A gente se apoia nela quando tudo começa a escorregar. Saí mais tarde, 6h30. A luz do dia já dominava tudo. A cidade estava viva, barulhenta, apressada. O rádio funcionava, o celular também. Quando cheguei à curva, ela era só uma curva. Passei. Nada aconteceu. Uma parte de mim quis acreditar que aquilo dependia exclusivamente do horário. Outra começou a entender algo pior. Talvez não fosse o horário. Talvez fosse eu. Durante o dia, comecei a notar pequenas coisas. Pessoas olhando tempo demais. Espelhos que devolviam meu reflexo com atraso. Ruídos que pareciam repetir padrões. No banheiro do trabalho, ao lavar o rosto, tive a sensação clara de que alguém estava atrás de mim. Olhei, ninguém. Quando voltei os olhos para o espelho, vi algo escrito no vapor, como se um dedo tivesse passado ali antes. Não era uma palavra completa, só 3 letras. Zain. Piscar fez desaparecer.
Passei o dia inteiro com a cabeça pesada, como se estivesse levemente febril. No fim do expediente, decidi algo estúpido. Eu precisava confirmar. Não evitar, não fugir. Confirmar. Esperei o horário passar. Fiquei no carro, estacionado, olhando o relógio no painel mudar de 17 horas e 59 minutos para 18 horas. Respirei fundo, girei a chave. Dirigi até a curva. Nada. O sol ainda estava alto demais. Voltei para casa frustrado, quase irritado. Aquilo não fazia sentido. Se era algo sobrenatural, precisava de regras. Se tinha regras, eu podia entender. Foi quando percebi que o rádio estava ligado. Eu tinha certeza absoluta de que tinha desligado. A música que tocava era antiga, baixa, distorcida, uma daquelas que você reconhece sem lembrar o nome. No meio da canção, uma falha. E uma voz, não cantando, falando. Se não vira, ainda não. Quase bati o carro. Arranquei o rádio do painel, o que foi uma ideia idiota, porque o som continuou por alguns segundos, mesmo sem aparelho nenhum conectado. Ele ainda estava aprendendo. Silêncio. Dirigi o resto do caminho com as mãos tremendo. Quando cheguei em casa, encontrei algo novo no tapete. Não terra, marcas, como se alguém tivesse passado a mão suja ali, formando uma linha curva parecida demais com a da estrada. E no final da linha, um afundamento no tecido, como se algo tivesse parado ali, esperando. Capítulo 4, o lugar não gosta de ser ignorado. Naquela noite, sonhei acordado. Não sei explicar melhor. Eu estava deitado, olhando para o teto, quando o quarto começou a parecer fundo demais, como se o teto estivesse se afastando lentamente, sem nunca desaparecer de vista. O ventilador desligou sozinho, o ar ficou parado. E então veio a sensação mais estranha até então. A de que eu estava sendo lembrado, não observado, não perseguido, lembrados, como um nome esquecido que alguém finalmente puxa da memória. Fechei os olhos. Quando abri, estava no corredor do sonho de novo, mas desta vez não havia carro, eu estava andando. As paredes pulsavam suavemente, como se respirassem. O som constante estava mais alto. No fundo, algo se movia. Não se aproximava, apenas acompanhava. Acordei com o celular vibrando. 03 horas e 17 minutos. Uma notificação de mensagem. Número desconhecido. Abri com o coração disparado. Só uma frase. Agora você sabe onde fica. Não respondi. Bloqueei. Joguei o celular longe da cama e comecei a rir. Rir de nervoso, rir de medo, rir daquela forma feia que sai quando a cabeça já passou do ponto seguro. No dia seguinte, eu não fui trabalhar. Inventei uma desculpa qualquer. Passei a manhã inteira sentado na cozinha, ouvindo sons que não existiam. De vez em quando, tinha certeza de ouvir o carro ligando sozinho na garagem do prédio. Não ligavas, mas eu ouvia. Perto do meio-dia, alguém bateu a porta. 3 batidas, secas. Espiei pelo olho mágico. Homens, uns 50 anos, rosto cansado demais para a idade, olheiras profundas, seguravam um envelope pardo na mão. Abri só o suficiente para falar. Depois não. Ele me olhou como se já me conhecesse. E você passou pela curva, disse. Meu estômago afundou. E como você não pergunta isso, interrompeu. Nunca adianta. Ele estendeu o envelope. E isso é seu agora? Não era para ser, mas já é. Eu não quero, respondi automaticamente. Ele sorriu um sorriso triste. Ninguém quer. Antes que eu dissesse mais alguma coisa, ele se virou e foi embora pelo corredor. Não ouvi passos se afastando. Fechei a porta.
Demorei quase 10 minutos para abrir o envelope. Dentro havia apenas um mapa desenhado à mão. Não era da cidade, era do caminho, da curvas, ou túneis e algo além. Uma área marcada com um símbolo que eu reconheci sem nunca ter visto antes. No canto inferior, uma anotação. Ele começa te usando, depois aprende a te usar melhor. Foi ali que entendi algo fundamental. Eu não tinha encontrado aquele lugar. O lugar tinha me encontrado primeiro. E agora não parecia disposto a me deixar ir. Volume 3, o mapa não mostrava saída. Capítulo 5, quem passa não volta igual. Eu fiquei muito tempo olhando para aquele mapa, não tentando entender, tentando não entender. O papel era comum, desses de envelope barato, mas parecia cansado, amarelado não pelo tempo, mas pelo uso, dobras e mais dobras, como se tivesse sido aberto e fechado em momentos de desespero. O desenho não obedecia escala, não obedecia lógica urbana. Era mais um registro de memória do que de geografia. A curva estava lá, o túnel também, e depois algo que não existia no mundo real. Linhas que se dobravam sobre si mesmas, trechos riscados, apagados, redesenhados, como se o caminho mudasse dependendo de quem olhava. No centro, aquela marca estranha, um símbolo impossível de esquecer. Não era um sinal religioso nem algo místico óbvio, parecia mais funcional, como uma indicação de uso. Dobrei o mapa e guardei no fundo da gaveta da cozinha, junto com contas antigas e manuais que nunca li. Fingir que algo não existe é uma habilidade que a gente desenvolve rápido quando precisa continuar vivo. Mas o dia não colaborou. Passei a notar pessoas que pareciam erradas. Não fisicamente, no tempo. Um homem parado no ponto de ônibus, imóvel demais. Uma mulher atravessando a rua devagar demais. Um casal conversando sem mover a boca. Quando eu piscava, tudo voltava ao normal, mas a sensação ficava grudada na nuca. No começo da tarde, saí para comprar algo simples no mercado da esquina. Luz do dia, gente, barulho, normalidade forçada. No caminho de volta, passei por uma rua paralela à minha, uma que eu raramente uso. Foi automático. Quando percebi, já estava no meio dela. O ar mudou. Não de forma brusca, foi gradual, como entrar num ambiente fechado depois de ficar muito tempo ao sol. O som da cidade foi ficando distante, não sumiu, só ficou atrás. No final da rua havia uma curva. Não aquelas, mas parecida o suficiente para fazer meu coração acelerar. As árvores não eram as mesmas, mas estavam dispostas do mesmo jeito. A sombra caía igual. O asfalto tinha aquela textura escura, quase úmida. Parei. Fiquei ali parado, sentindo o corpo inteiro implorar para que eu desse meia volta. E foi então que alguém falou atrás de mim. E se eu fosse você, não entrava. Virei num pulo. Era uma mulher, uns 30 e poucos anos, rosto pálido demais, olhos atentos demais. Ela segurava uma sacola do mesmo mercado que eu tinha acabado de sair. E você também vê, né? Ela continuou antes que eu dissesse qualquer coisa. Engoli em seco. Vejo o quê? Ela soltou um riso curto. O erro. Olhou para a curva, depois para mim. Ele começa assim, com variações. Ele quem? Perguntei, já sabendo que não ia gostar da resposta. O lugar, disse ela, ou o que usa o lugar. Ficamos em silêncio por alguns segundos longos demais. E você passou pela principal, ela disse, não era pergunta. Assenti. Quantas vezes? Pensei. E não sei, respondi, as que eu lembro 2. O rosto dela endureceu. Ou já é suficiente. Ela se aproximou um pouco. Escuta, não tenta mapear, não tenta entender. Quanto mais você tenta, mais ele ajusta. Ajusta para quê? Ela me olhou como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado.
E para você, um carro passou atrás de nós, quebrando o clima por um segundo. Quando voltei a olhar, a mulher já estava se afastando. Rei chamei. Ela parou sem virar. Se ele te mandar voltar, disse baixo, não volte igual. E foi embora. Fiquei ali parado por mais alguns minutos. Depois, dei meia volta e fui para casa, sentindo que tinha acabado de perder uma chance que eu nem sabia qual era. Naquela noite, tirei o mapa da gaveta. Pela primeira vez, segui as linhas com o dedo. E tive a nítida impressão de que algumas delas tinham mudado de lugar. Capítulo 6, o caminho começa a cobrar. Os dias seguintes foram um borrão de vigilância constante. Eu passei a evitar dirigir antes das 6 da manhã, depois das 6 da tarde, evitava ruas arborizadas, evitava atalhos, evitava pensar. Mas o problema de evitar pensar é que o pensamento encontra você. Comecei a perder coisas pequenas, chaves que eu tinha acabado de colocar na mesa, a carteira que reaparecia em lugares impossíveis, um sapato que simplesmente não estava mais no apartamento. No começo, achei que era estresse. Depois, notei o padrão. Tudo voltava, mas nunca exatamente onde estava antes. A chave apareceu no chão do banheiro. A carteira dentro do forno desligado. O sapato apareceu no carro, no banco do passageiro, coberto de terra seca. Foi nesse dia que eu faltei ao trabalho de novo. Sentei no carro, mãos no volante, olhando para o sapato como se fosse um animal morto. O cheiro era o mesmo da curva, terra antiga, ferro, algo orgânico demais. Liguei o carro. O rádio ligou sozinho. Dessa vez sem música, só aquela respiração baixa. Eu sei, murmurou a voz quase carinhosa, você também sabe. Meu corpo inteiro tremeu. O que você quer? Perguntei, sentindo o ridículo da situação, mas incapaz de ficar em silêncio. Houve uma pausa e continuar. O painel piscou, o marcador de combustível caiu rápido demais. E continuar o quê? Mas o caminho. O carro desligou. Silêncio absoluto. Fiquei ali respirando forte até o sistema elétrico voltar sozinho. O rádio estava desligado, nenhum som. Arranquei com o carro e fui para longe dali. Passei o dia andando pela cidade, entrando em lugares cheios, barulhentos, tentando me misturar ao fluxo humano. Mas mesmo cercado de gente, a sensação era de isolamento. Como se eu estivesse levemente fora de sincronia. À noite, o sonho voltou. Mas desta vez, eu cheguei ao fim do corredor. Não havia portas, havia um espaço aberto. E algo ali dentro se movia conforme eu respirava. Quando acordei, o mapa estava aberto no chão do quarto. E uma nova linha tinha sido desenhada. Levava direto até mim. Volume 4, o que se move quando você não olha. Capítulo 7, ele aprende com o que você perde. Eu acordei com a sensação de que tinha dormido pouco demais. Ou tempo demais. O quarto estava igual, a janela fechada, a luz da rua entrando em ângulo errado, como acontece quando você acorda fora do horário habitual. Mas havia algo no ar, um cheiro fraco, quase imperceptível de poeira antiga misturada com metal. O mesmo cheiro da curva, o mesmo cheiro do carro. O mapa ainda estava no chão. Não lembrava de ter deixado ali. Levantei devagar, como se movimentos bruscos pudessem chamar atenção. Me agachei e observei o papel com cuidado. A nova linha não estava apenas desenhada. Estava pressionada no papel, como se algo tivesse passado por cima repetidas vezes, marcando um caminho por insistência. Ela começava num ponto indefinido do mapa, um espaço que antes estava em branco, e terminava exatamente onde eu sabia que ficava meu prédio. Meu estômago se revirou. Não falei em voz baixa, não é assim.
Dobrei o mapa com força e joguei dentro da mochila. Precisava sair. O apartamento parecia menor do que ontem. O teto mais baixo, o corredor mais comprido. A porta demorou um segundo a mais do que o normal para abrir. E nesse segundo, tive a impressão clara de ouvir algo do outro lado, ajustando a posição. O dia estava abafado, calor fora de época. Aquele calor úmido que gruda na pele e deixa tudo lento. Caminhei sem destino por um bom tempo, evitando ruas conhecidas. Quanto mais eu andava, mais percebia que certas rotas pareciam insistentes. Elas se repetiam. Uma padaria que eu já tinha visto 2 quadras antes. Um muro grafitado com o mesmo desenho. Um poste torto que parecia me observar. Era como se a cidade estivesse tentando economizar esforço. No início da tarde, entrei num café pequeno, quase vazio, ar-condicionado fraco, música baixa. Sentei no fundo, de costas para a parede. Pedi qualquer coisa só para justificar minha presença. Foi quando percebi que havia alguém me observando. Não diretamente, pelo reflexo do vidro. Um homem sentado 2 mesas à frente, de perfil. Ele não se movia, não mexia no celular, não bebia. Apenas estava ali com a cabeça levemente inclinada, como quem escuta algo distante. Quando virei o rosto, ele virou também. Sincronizado demais. Você também sente, né? Ele disse sem me olhar diretamente. Meu coração disparou. Sinto o quê? Ele sorriu de leve, um sorriso cansado. E quando o lugar começa a te usar como referência. Engoli em seco. Eu não estou procurando nada, falei, só quero que pare. Ele soltou uma risada curta. Ninguém que passa por isso está procurando. Finalmente me encarou, mas ele não escolhe quem quer, escolhe quem fica. Fica onde? E perto respondeu, perto o suficiente para voltar. O silêncio entre nós ficou pesado. O som da xícara sendo colocada no balcão pareceu alto demais. Já perdeu alguma coisa? Ele perguntou. Senti. Então já começou. Ele se levantou sem pressa. Quando perder algo que não volta, aí você vai entender o que ele quer de verdade. Saiu sem se despedir. Fiquei ali por mais alguns minutos, sentindo um nó apertar no peito. Paguei e fui embora. Ao chegar em casa, encontrei a porta do apartamento destrancada. Eu tinha certeza absoluta de que tinha trancado. Entrei devagar. Nada parecia fora do lugar. A sala estava igual. A cozinha também. Caminhei até o quarto. A cama estava arrumada. Eu não tinha arrumado. Sobre o travesseiro, algo novo. Meu sapato, do outro, limpo, sem terra, perfeitamente alinhado. Sentei na cama com as pernas fracas. Foi nesse momento que percebi o detalhe mais perturbador. Ele estava morno. Capítulo 8. Existem coisas que voltam antes de você. Aquilo foi o estopim. Até então, tudo parecia difuso, ameaçador sim, mas distante o suficiente para eu ainda fingir controle. O sapato morno quebrou essa ilusão. Algo tinha estado ali, algo tinha tocado minhas coisas, algo tinha decidido como e quando devolver. Passei a noite inteira acordado, não por medo de dormir, mas por medo de acordar em outro lugar. Cada ruído do prédio parecia carregado de intenção. O elevador subindo, um vizinho passando no corredor, água correndo em algum apartamento distante. Tudo parecia acontecer perto demais. Perto do fim da madrugada, ouvi o som. O mesmo arrasto, vindo da sala. Levantei com cuidado, o coração martelando no peito. A luz da sala estava apagada, mas havia um brilho fraco vindo da janela. O som não era contínuo, parava, recomeçava, como se algo estivesse testando o espaço. Eu sei que você tá aí, falei, a voz saindo fraca demais. O som cessou. Por alguns segundos, tudo ficou imóvel. Então ouvi minha própria voz.
Eu sei que você tá aí. Vinda do corredor. Dei um passo para trás e sussurrei. Silêncio. Esperei. Segundos demais. O celular vibrou no bolso. Mensagem número desconhecido. Você não precisava ter voltado. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o aparelho cair. Voltado de onde? Digitei. A resposta veio rápido demais. Do primeiro ponto. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, a luz da sala piscou. Uma vez, duas, na terceira apagou de vez. O som voltou, agora mais perto. Senti o ar mudar, não esfriar, ficar denso, difícil de puxar para dentro do peito. Dei mais alguns passos para trás até sentir a parede fria do quarto. Foi quando vi, não uma forma completa, não um corpo, uma ausência, como se algo ocupasse espaço sem refletir luz. Uma mancha no ar, ligeiramente mais escura que o ambiente ao redor, se deslocando devagar, sem pressa. Ela parou no meio da sala. Ficou ali, sentindo. A sensação que me atravessou não foi de ódio, nem de fome. Foi de curiosidade, como se eu fosse um objeto novo ainda sendo avaliado. Comecei sem saber o que dizer. A ausência se moveu um pouco mais. E então falou, não em voz, direto na cabeça. Você ainda está inteiro. Caí de joelhos. A pressão dentro do crânio era insuportável. Imagens começaram a se sobrepor. A curva, o túnel, o corredor do sonho, linhas se desenhando sozinhas, pessoas paradas tempo demais. Inteiro demais. A ausência recuou. A luz voltou. Tudo estava normal. Normal demais. Fiquei ali por um tempo que não sei medir, tentando controlar a respiração. Quando finalmente consegui me levantar, a primeira coisa que fiz foi pegar a mochila. O mapa estava lá dentro, aberto, e havia algo novo. Uma anotação que não era minha. Escrita com letra irregular, pressionada forte demais no papel. Ele não anda, ele ajusta. Foi ali que tomei a decisão que selou tudo. Se o caminho queria continuidade, eu ia seguir até onde desse, mesmo que não houvesse volta. Volume 5, a primeira vez que eu voltei diferente. Capítulo 9, decidir seguir não é o mesmo que escolher. Eu não contei para ninguém que ia voltar. Não por cautelas, mas porque eu já sabia que se dissesse em voz alta, algo iria se antecipar. Existem decisões que não são exatamente escolhas, são reconhecimentos tardios, como admitir que uma porta já foi aberta por dentro. Eu estava nesse ponto, não era mais sobre curiosidade ou medo, era sobre pressão, uma sensação constante de que o espaço ao meu redor estava ficando impaciente. Passei o dia inteiro preparando algo que não fazia sentido preparar. Coloquei água na mochila, lanternas, celular carregado, mapas, como se isso fosse uma trilha normal, como se regras humanas ainda tivessem algum peso ali. Esperei o horário, 5h20 da manhã. A cidade ainda dormia daquele jeito instável, quando alguns ônibus já circulam, mas as pessoas ainda não tomaram posse das ruas. Saí de casa sentindo o ar pesado no peito. O corredor do prédio parecia mais comprido do que nunca. Cada passo ecoava um segundo além do normal. Na garagem, o carro estava exatamente como eu tinha deixado, exceto por um detalhe. O porta-malas estava aberto. Meu estômago afundou. Aproximei devagar, não havia nada dentro, nenhuma bagagem, nenhuma mensagem, apenas o espaço vazio limpo demais, como se tivesse sido preparado. Fechei. Quando entrei no carro, o painel acendeu sem que eu girasse a chave. O rádio ligou. Silêncio. Depois, aquela respiração baixa.
Eu vou só olhar, falei, mais para mim do que para qualquer outra coisa. Só entender. Nenhuma resposta. Dirigir. As ruas vazias passaram rápido demais. Sinais verdes em sequência, nenhum carro cruzando. A sensação era de estar sendo facilitado, guiado sem instruções. Quando cheguei à curva, não houve transição. Ela simplesmente estava lá. As árvores fechadas, o túnel formado, o rádio desligado, o celular perdeu o sinal de uma vez sem aviso. Entrei. Dessa vez não houve placa de retorno. O túnel parecia mais estreito. As superfícies orgânicas estavam mais definidas, como se tivessem aprendido uma forma melhor de existir. O som era mais alto, não agressivo, presente. Onde isso termina? Perguntei, a voz tremendo. O carro respondeu por conta própria, diminuindo a velocidade. A rua se abriu, mas não era a avenida. Era um espaço que não se encaixava em lugar nenhum. Parecia um trecho de estrada esquecido, largo demais para ser vicinal, estreito demais para ser rodovia. Não havia postes, não havia placas. Só o asfalto antigo e uma neblina baixa que não se movia com o vento. Estacionei. Saí do carro. O silêncio ali era absoluto. Nem insetos, nem pássaros. O ar tinha aquele cheiro de coisa guardada por tempo demais. O chão parecia usado. Caminhei alguns metros. Foi quando vi as marcas no asfalto. Marcas de pés. Humanos. Mas irregulares, espaçados de forma errada, como se quem tivesse caminhado ali não tivesse o mesmo peso em todas as passadas. Seguia as marcas, elas levavam até uma estrutura à direita da estrada. Uma construção baixa, concreto antigo, janelas quebradas, uma porta metálica entreaberta. Um posto, não de gasolina. Um posto de algo que nunca mais precisou de nome. Entrei. O interior era maior do que parecia do lado de fora. O chão estava coberto de linhas riscadas, como mapas sobrepostos. Alguns eram parecidos com o meu. Outros não obedeciam nenhuma lógica que eu reconhecesse. Havia fotos presas nas paredes. Pessoas, homens, mulheres, jovens, idosos. Alguns eu reconheci. O homem do café, a mulher da rua paralelas. Outros não. No fundo do espaço, uma mesa. Sobre ela, um gravador antigo. E um papel. Peguei o papel com cuidados. A letra era tremida, mas legível. Se você chegou até aqui, já não é o primeiro. Senti um frio percorrer a espinha. Ele não cria caminhos, ele aproveita passagens. Liguei o gravador. A fita chiou por alguns segundos. Então uma voz, não era a minha. Se você está ouvindo isso, a voz falhou, é porque ainda consegue ouvir. A gravação estava cheia de cortes, trechos apagados, silêncios longos demais. O erro não é entrar, continuou a voz. O erro é voltar achando que trouxe tudo com você. Engoli em seco. Ele aprende com o que fica para trás. O som mudou, algo como passos distantes. Depois, um ruído parecido demais com o do rádio no meu carro. E quando ele decide continuar, alguém precisa ficar no meio. A fita acabou com um estalo seco. Foi então que senti. Não vi, senti. O espaço atrás de mim estava diferente. Não ocupados, ajustado. Virei devagar. A ausência estava ali. Maior do que no apartamento, mais definida. Ainda sem forma clara, mas agora alinhada com o ambiente. Como se aquele lugar fosse feito para ela. Você voltou, disse dentro da minha cabeça. Eu vim entender, respondi, a voz quase um sussurro. Entender é uma forma de ficar. As paredes do posto começaram a emitir aquele som contínuo, como se vibrassem numa frequência baixa. As fotos nas paredes balançaram levemente. Você trouxe pouco, continuou, mas trouxe o suficiente.
Senti algo puxar dentro do peito, não dor, ausência, como se uma lembrança estivesse sendo retirada com cuidado cirúrgico. Para murmurei, se eu vou embora. A ausência não se moveu. Você já foi. A neblina do lado de fora começou a invadir o interior da construção, rasteira, lenta, consciente. Corri. Não sei como consegui chegar ao carro. Não sei quanto tempo passou. Só lembro de entrar, bater a porta, ligar o motor com mãos que mal me obedeciam. A estrada atrás de mim parecia diferente, mais longa. Dirigi sem olhar para os lados, sem pensar, sem respirar direito. Quando a rua comum surgiu de novo, eu chorei. Chorei de alívio. Chorei de medo. Chorei porque algo dentro de mim estava faltando. Cheguei em casa quando o dia já estava claro. O apartamento parecia normal. Normal demais. Sentei no sofá e fiquei ali por horas, tentando lembrar o que tinha sido arrancado. Só percebi à noite, quando tentei ligar para minha mãe, e não consegui lembrar o número. Não porque eu tivesse esquecido, mas porque ele não fazia mais sentido na minha cabeça. Foi ali que entendi. Eu tinha voltado, mas não tinha voltado inteiro. Volume 6, o que fica para trás começa a pesar. Capítulo 10, perder não é esquecer. O problema não foi esquecer o número da minha mãe. O problema foi perceber que eu não senti pânico imediato. Houve um atraso emocional, um espaço vazio entre a constatação e a reação, como se a importância daquela memória tivesse sido reclassificada. Eu olhava para o celular tentando puxar o número de algum canto da cabeça, mas o esforço parecia inútil, quase desnecessário. Era como tentar lembrar o nome de alguém que você sabe que já morreu há muitos anos. Isso me assustou mais do que a perda em si. Passei a noite inteira andando pelo apartamento, abrindo gavetas, armários, caixas antigas. Fotografias ainda estavam lá, cartões de aniversário, mensagens antigas no celular. Tudo existia como evidência, mas não como conexão. Eu reconhecia os fatos, não reconhecia o vínculo. Na manhã seguinte, acordei com a sensação clara de que algo tinha se acomodado dentro de mim. Não uma presença ativa, um encaixe. Como se um espaço tivesse sido esvaziado e imediatamente reutilizado. No espelho do banheiro, notei algo sutil. Meu reflexo demorou um segundo a mais para acompanhar meus movimentos. Não o suficiente para ser óbvio, o suficiente para ser errado. Não falei encarando a mim mesmo. Não começa com isso. O reflexo piscou depois de mim. Saí de casa decidido a tentar algo simples, confirmar se o mundo ainda reagia a mim do mesmo jeito. Fui ao mercado, comprei café, pão, coisas básicas. A atendente me tratou normalmente. O troco estava certo. O recibo tinha data, hora, meu cartão reconhecido. Mas havia pequenos ruídos. Quando agradeci, minha voz saiu um pouco mais baixa do que eu esperava. Não freca, abaixada, como se estivesse aprendendo um tom novo. No caminho de volta, passei por uma vitrine e tive a impressão de ver meu reflexo caminhando com meio passo de atraso. Parei de repente. Ele parou também. Mas senti resistência, como se tivesse custado. Naquela tarde, recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi. E você voltou mesmo? Disse a voz do outro lado. Era a mulher da rua paralela. Como você, comecei. Não importa, ela interrompeu. O que importa é que agora ele sabe que você aguenta. Aguenta o quê? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Perder, respondeu e continuar funcionando. Senti um aperto no peito. O que ele quer comigo? Ele não quer você, disse ela, seca. Ele quer o intervalo. E que intervalo? O espaço entre ir e voltar. A ligação caiu. Naquela noite, sonhei de novo com o corredor, mas desta vez ele tinha marcas.
Pequenas irregularidades nas paredes, como se alguém tivesse sido arrastado ali antes. No chão, algo estava escrito repetidas vezes, com variações mínimas. Continua, continua, continua. Acordei com a palavra presa na garganta. Capítulo 11, o caminho começa a usar seu rosto. As pessoas começaram a reagir de forma estranha a mim. Não todas, não o tempo todo, mas o suficiente. Um colega de trabalho me perguntou se eu estava bem, olhando para mim com uma preocupação que parecia treinada. Um vizinho evitou entrar no elevador comigo, esperando o próximo sem explicar por quê. Um cachorro latiu quando passei, mas não de forma agressiva, parecia confuso. Comecei a notar algo mais grave. Algumas pessoas me confundiam com outra coisa. Você trabalha aqui há quanto tempo mesmo? Perguntou um segurança do prédio onde eu nunca tinha entrado. A gente já se falou ontem, né? Disse uma mulher no ponto de ônibus que eu nunca tinha visto. No começo corrigi, depois parei. Era mais fácil deixar passar. Mais fácil continuar. O mapa começou a aparecer em lugares onde eu não deixava. Na mesa da cozinha, no banco do carro, dentro do meu casaco. As linhas mudavam com mais frequência agora. Não só se aproximavam de mim, elas se multiplicavam, ramificações novas, como se o caminho estivesse testando possibilidades. Uma delas passava por um bairro afastado, na divisa da cidade, perto de uma área de mata que eu conhecia vagamente. Outra cruzava uma estrada estadual pouco movimentada. Todas tinham o mesmo destino final. Um ponto sem nome. Uma noite, enquanto dirigia para casa, percebi que o rádio estava desligado. Mesmo assim, ouvi a respiração. E você está ficando melhor nisso, disse a voz. Melhor em quê? Perguntei, cansado demais para sentir pânico. E em continuar sem certas partes. E o que você faz com elas? Arrisquei. Houve uma pausa. O carro passou por um trecho da rua que eu não reconhecia. O asfalto parecia mais novo. As luzes dos postes estavam espaçadas de forma errada. Senti aquela pressão familiar no peito. Se não agora, murmurei. O carro obedeceu. Saí daquele trecho como se nada tivesse acontecido. Cheguei em casa com uma certeza pesada. Eu não estava mais apenas reagindo. Eu estava sendo integrado. Naquela madrugada, acordei com alguém batendo a porta. 3 batidas secas. Abri. Do outro lado, não havia ninguém. No chão, um envelope pardo. Dentro, uma foto. Eu parado na curva, de costas. A data no canto inferior direito era do dia seguinte. Foi ali que entendi o que viria depois. Ele não precisava mais esperar eu voltar. Ele estava aprendendo a me mandar. Volume 7, quando você começa a ser usado como passagem. Capítulo 12, algumas coisas atravessam com você. Eu passei o dia inteiro tentando não ir até a curva. E quanto mais eu tentava, mais o mundo parecia me empurrar na direção contrária. Trânsito fechado em ruas alternativas. Acidentes pequenos, mas suficientes para desviar rotas. Sinais quebrados que me faziam esperar tempo demais. Era como se a cidade estivesse reorganizando o fluxo em torno de mim. No começo da tarde, eu já estava cansado demais para resistir, não fisicamente, mentalmente. Aquela exaustão que vem de segurar uma porta fechada enquanto algo do outro lado não empurra com força, apenas com persistência. Entrei no carro e só até lá falei só para confirmar. O rádio não ligou, o celular funcionava, tudo parecia permitido. Quando cheguei à curva, o dia ainda estava claro, mesmo assim ela se fechou. Sem aviso, sem transição. As árvores se inclinaram de um jeito impossível. A luz mudou de tom, ficando opaca, como se estivesse passando por um filtro grosso demais.
O som da cidade foi ficando distante até desaparecer. Não era mais o túnel de antes. Era mais largo, mais estável, como se tivesse sido reforçado. Você não devia estar assim, murmurei. Mas está, respondeu a voz calma, e isso facilita. Não discute, já tinha aprendido que discutir não muda nada ali. A rua se abriu direto no espaço da neblina. O posto estava diferente. As paredes tinham mais marcas. As linhas no chão estavam mais numerosas, cruzando-se como veias. Algumas eram recentes, ainda úmidas. Outras profundas demais, como se tivessem sido feitas com algo além de mãos humanas. E havia gente. 3 pessoas, não juntas, espalhadas pelo espaço, cada uma em um ponto diferente, paradas como se estivessem aguardando instruções. Um homem sentado no chão, abraçando os próprios joelhos. Uma mulher em pé, olhando fixamente para a parede. Um rapaz encostado numa coluna, respirando rápido demais. Vocês, comecei. Eles se moveram ao mesmo tempo. Olharam para mim, não com esperança, com reconhecimento. Ele trouxe você, disse o rapaz, a voz rouca. Não respondi, eu vim sozinho. O homem no chão riu, um riso curto quebrado. Ninguém vem sozinho. A mulher se aproximou. E você sente também, né? Ela perguntou, esse espaço faltando. Senti. Então você já está quase pronto. E pronto para quê? Ela apontou para o chão. E para ficar no meio. Antes que eu pudesse reagir, o som mudou. Não era mais respiração. Era movimento. As paredes vibraram. A neblina do lado de fora começou a entrar mais rápido, como se fosse puxada. As linhas no chão começaram a brilhar levemente. Agora, disse a voz, o homem no chão começou a gritar. Não de dor, de reconhecimento tardio. Eu não quero, ele repetia, eu não quero continuar. O espaço respondeu, não com palavras, com ajuste. O chão sob ele afundou levemente, como se estivesse cedendo só o suficiente. O grito virou um som estranho, abafado, contínuo. Ele não caiu, não foi puxado. Foi incorporado. As linhas no chão se rearranjaram ao redor do lugar onde ele estava. E então pararam. Silêncio. A mulher desviou o olhar. O rapaz começou a chorar. Eu fiquei parado, incapaz de me mover. É isso que acontece, consegui dizer, vocês ficam aqui. Não respondeu o rapaz, a gente passa. Alguns corrigiu a mulher, outros ficam entre uma coisa e outra. A voz voltou mais próxima do que nunca. Você entende agora? Você usa a gente, falei, sentindo raiva pela primeira vez. Usa como peça. Uso como continuidade. E quando acabas, houve uma pausa. Quando não há mais diferença suficiente. Senti o puxão dentro do peito de novo, mais forte. Algo tentou sair. Não, murmurei, ainda não. A ausência hesitou. Você resiste melhor do que os outros. Porque eu voltei e respondi, mesmo faltando coisa. O espaço ficou instável por um instante. As paredes vibraram fora de ritmo. Você aprende rápido. Então aprende isso, falei, dando um passo para trás. Eu não fico no meio. O silêncio se alongou. A neblina recuou um pouco. Ele não vai te soltar, disse a mulher baixo. Talvez não, respondi, mas eu posso escolher quando. Saí correndo. Não lembro do caminho de volta. Só lembro da sensação de atravessar algo espesso, como atravessar um líquido invisível. Quando dei por mim, estava de volta à rua comum, com o coração quase saindo pela boca. No banco do passageiro havia algo novo. Uma pulseira de pano daquelas de hospital. Nome ilegível. Data apagadas. E uma sensação clara, pesada, impossível de ignorar.
Da próxima vez, não seriam outras pessoas ali comigo. Seria alguém que eu não podia perder. Volume 8, quando ele começa a trazer quem importa. Capítulo 13, o caminho aprende o que te prende. A pulseira ficou no carro por 3 dias. Eu não consegui tocar nela. Não por nojos, por reconhecimento. Era aquele tipo de objeto que não precisa ser explicado. Ele se impõe pelo peso simbólico, pela certeza imediata de que não apareceu ali por acaso. Eu sabia que no momento em que tocasse, algo ia se alinhar de novo. Algo ia encaixar uma peça que eu ainda estava tentando manter solta. No 3º dia, acordei com o celular tocando. Nome conhecido. Meus irmãos. O nome apareceu na tela e por um segundo não fez sentido. Não porque eu tivesse esquecido quem ele era, ainda não, mas porque o nome parecia deslocado, como se estivesse sendo exibido fora do contexto certo. Atendi. Cara, a voz dele veio abafada, cansada. Você tá bem? Respondi rápido demais. Por quê? Sei lá, ele riu sem humor. Sonhei com você, um sonho estranho pra caralho. Meu estômago afundou. Que sonho? Houve uma pausa do outro lado. E a gente estava dirigindo numa estrada que não acabava nunca. Você não falava nada, só seguia. Fechei os olhos. E você acordou quando? E quando você virou para mim e disse que precisava voltar, respondeu, mas que eu não precisava. O silêncio que se seguiu foi pesado. De onde você tá agora? Perguntei. Indo trabalhar por quê? Escuta, falei, escolhendo as palavras com cuidado demais. Se hoje você passar por algum caminho que pareça errado, não segue. Ele riu. Tá doido? Que papo é esse? Só promete. Mais silêncio. Eu prometo, ele disse por fim, mas você anda estranho. Depois a gente conversa. A ligação caiu. O apartamento parecia menor. Não fisicamente. Em possibilidades. Peguei a pulseira. O pano estava gasto, mas limpo. Quando toquei, senti aquele puxão interno de novo, só que desta vez veio acompanhado de algo pior. Antecipação. O mapa apareceu na mesa da cozinha. Abertos, uma nova linha havia surgido. Ela não terminava em mim. Terminava num ponto que eu reconheci de imediato. O bairro do meu irmão. E não falei em voz alta. O rádio do carro ligou sozinho, mesmo eu estando no apartamento. A respiração estava diferente, mais satisfeita. Você se ancora em vínculos, disse a voz dentro da minha cabeça. Eles facilitam. Você não vai tocar nele, respondi, sentindo uma raiva fria subir, não como fez comigo. Não preciso, veio a resposta. Você toca por mim. Passei o resto do dia tentando ligar de novo, sem sucesso. As mensagens ficavam como enviando, nada chegava, nenhuma confirmação de leitura. No fim da tarde, senti aquela pressão familiar. O mundo começou a empurrar. Choveu do nada, uma daquelas chuvas fortes e rápidas que transformam ruas em reflexos borrados. O trânsito travou, aplicativos de rota sugeriam caminhos estranhos. Cada alternativa passava perigosamente perto de uma linha do mapa. Quando percebi, estava dirigindo. Não lembrava de ter descido para a garagem. A curva apareceu cedo demais. Não estava no lugar certo, mas estava funcional. E para murmurei, segurando o volante com força. Você não vai chegar a tempo, respondeu a voz sem pressa. Eu sei, falei, mas você também sabe que eu posso parar isso. A rua começou a se fechar. Se eu fico, continuei, você não usa ele. O túnel hesitou. Pela primeira vez desde que tudo começou, houve atraso. Você não decide sozinho. Não respondi, mas você precisa de mim inteiro o suficiente. Silêncio. A curva não se completou.
A rua comum reapareceu com um sol estranho, baixo demais para o horário. O carro desligou. Eu fiquei ali respirando forte, sentindo que tinha acabado de empurrar algo grande demais para depois. O celular vibrou. Mensagem do meu irmão. Cheguei em casa, a estrada estava estranha hoje. Meu corpo inteiro relaxou de uma vez. Mas a sensação não foi de vitória. Foi de aviso. No painel do carro, a pulseira agora estava aberta. E havia uma nova anotação, escrita com a mesma pressão impossível de antes. Vínculos expiram. Volume 9, quando o tempo começa a dobrar junto. Capítulo 14, o caminho não tem pressa. Depois daquela noite, o tempo perdeu a consistência. Não de forma espetacular. Não com relógios girando ao contrário ou dias desaparecendo. Foi pior do que isso. Ele começou a escorrer. Eu acordava achando que tinha dormido 2 horas e descobria que o dia já estava no meio. Outras vezes, sentava no sofá por alguns minutos e quando levantava, a noite tinha caído. O celular confirmava, mas a sensação física não acompanhava. Meu corpo não estava cansado quando devia. Minha mente não acompanhava o ritmo do mundo. Era como viver num fuso horário próprio. Comecei a notar falhas pequenas nas conversas. Pessoas repetindo frases que já tinham dito, risadas atrasadas, silêncios longos demais entre perguntas simples. Em alguns momentos, o mundo parecia esperar eu responder antes de continuar. Meu irmão ligava todos os dias agora, sempre com algum comentário estranho, sempre minimizando. A rua aqui está em obra faz semanas, ele disse numa dessas ligações. Mas ninguém trabalha nela, só muda. Essa palavra me gelou. Te muda como? Sei lá, um dia está bloqueada, no outro não. A placa aparece e some. Ontem eu juro que vi uma placa de retorno onde nunca teve. Fechei os olhos e você não entrou, né? Não, ele respondeu rápido demais. Claro que não. Mas havia algo na voz dele. Uma hesitação que eu já conhecia. Naquela noite, sonhei com o posto de novo. Mas ele não estava no mesmo lugar. Estava mais próximo. Quando acordei, encontrei algo novo no apartamento. Marcas no chão. Não de pés, de arrasto. Começavam na porta e iam até o meio da sala. Paravam ali, como se algo tivesse chegado e decidido não avançar ainda. O mapa confirmou. As linhas agora não apenas se moviam, elas se sobrepunham. Caminhos que antes eram alternativos agora convergiam. O ponto sem nome estava mais espesso no papel, como se tivesse sido reforçado com camadas de grafite. E havia algo pior. Pequenas anotações, datas, horários, alguns riscados, outros circulados. Um deles era o dia seguinte, às 5h17. Eu não precisava perguntar o que significava. Na madrugada, recebi outra ligação. Número desconhecido. Atendi sem dizer nada. Ele está encurtando, disse a voz da mulher da rua paralela. Isso acontece quando ele não gosta de esperar. O que encurtar significa? Perguntei. E que ele começa a colar os pontos, respondeu. A curva aparece fora do lugar, o túnel se forma sem estrada, o meio invade o resto. E como impede? Ela riu, mas não havia humor nenhum. E não impede, você atrasa. E como? Fica, disse ela, onde ele precisa. O silêncio se alongou. Se eu não vou entregar mais ninguém, falei. Eu sei, respondeu ela. É por isso que ele vai tentar te usar inteiro. A ligação caiu. Às 5h, acordei com o som do carro ligando sozinho na garagem. Eu não tinha descido. Aquela foi a primeira vez que senti medo real de mim mesmo. Desci correndo. O carro estava lá, ligado, vazio.
No banco do passageiro, o mapa estava aberto. E uma linha nova se desenhava sozinha, lenta, como se alguém estivesse puxando um fio invisível. Ela não ia até meus irmãos. Ia até um hospital. Um hospital que eu reconhecia, onde minha mãe tinha sido internada anos atrás. Foi ali que percebi o padrão final. Ele não estava mais testando caminhos. Estava testando quanto de mim ainda reagia. E a resposta não parecia boa. Capítulo 15. Algumas perdas não fazem barulho. Eu cheguei ao hospital antes do amanhecer. Não lembrava do trajeto, só da sensação constante de estar sendo puxado por trás dos olhos, como se alguém estivesse usando minha atenção como guia. O estacionamento estava quase vazio, luzes frias, portas automáticas abrindo e fechando sem ninguém passar. Entrei. O cheiro me atingiu de imediato. Antisséptico, plástico, ar reciclado. Um cheiro que carrega memórias mesmo quando você não quer lembrar. No corredor principal, tudo parecia normal. Normal demais. As pessoas se moviam devagar, enfermeiros conversavam baixo, um relógio marcava 0514. 3 minutos, meu celular vibrou. Mensagem do meu irmão. Você sonhou com a mãe hoje? Meu coração disparou. Por que digitei? Demorou para responder. Porque eu sonhei, ela estava num corredor comprido. Me chamou pelo nome, mas a voz não era dela. O relógio mudou para 0516. Comecei a andar. Cada passo parecia exigir mais esforço do que o anterior. O corredor não terminava. As portas laterais tinham placas que eu não reconhecia. Algumas estavam levemente tortas, como se não encaixassem no lugar certo. O som começou. Aquela continuidade baixa. Eu sabia que estava perto do meio. Não aqui, murmurei, não desse jeito. Aqui funciona bem, respondeu a voz próxima demais. Pessoas entram e saem, lembranças já ficam suspensas. Se ela não é um caminho, falei, ela é um fim. Houve um silêncio desconfortável. Fins são só retornos mal interpretados. O relógio do corredor marcava 05h17. As luzes piscaram. Por um segundo, o hospital se sobrepôs ao posto. As paredes ficaram erradas. As linhas apareceram no chão discretas, mas visíveis. Alguns pacientes pararam de andar, como se estivessem aguardando instruções. Senti o puxão dentro do peito. Forte, algo queria sair. Se eu fico, falei, com dificuldade você solta eles. Você já ofereceu isso antes. E funcionou, respondi, você atrasou. A pressão aumentou. Minha visão escureceu nas bordas. Usa o que já levou, continuei, não o que ainda importa. Houve um ajuste. Pequeno, sutil. O corredor pareceu se alinhar de novo. As linhas no chão se retraíram. O som diminuiu. Você perde eficiência quando resiste, disse a voz quase frustrada. Então aprende a trabalhar com isso, respondi, porque eu não passo mais ninguém. O relógio avançou para 05h18. O hospital voltou a ser apenas um hospital. As pessoas retomaram o movimento. Eu caí de joelhos. Quando consegui me levantar, algo estava diferente. O puxão tinha parado, mas o vazio tinha aumentado. Tentei lembrar do rosto da minha mãe. Consegui, mas o som da voz dela não vinha, só silêncio. No celular, uma nova mensagem do meu irmão. Ela tá bem, acordei agora, não sei por que sonhei com isso. Eu sentei no chão frio do corredor e chorei em silêncio, porque eu sabia exatamente o preço e sabia que ele não tinha terminado de cobrar. Volume 10, o que ainda responde quando você chama. Capítulo 16, você não some de uma vez.
Depois do hospital, eu passei a existir em camadas. É a única forma que encontrei de explicar. Uma parte de mim continuava fazendo as coisas básicas: trabalhar, responder mensagens, comprar comida, dormir quando o corpo exigia. Outra parte ficava em espera, atenta, como se estivesse sempre com o ouvido colado em algo que o resto do mundo não escutava. E havia uma terceira parte. Essa não reagia mais. Eu sentia quando ela era usada. Não como dor, como ausência de resistência. Algumas memórias começaram a perder profundidade. Eu lembrava dos fatos, das sequências, dos nomes. Mas o peso emocional vinha fraco, atrasado, às vezes não vinha. Rir exigia esforço. Chorar vinha sem gatilho claro. O espelho confirmou o que eu tentava negar. Meu reflexo agora me acompanhava sem atraso. Mas havia algo pior. Às vezes ele piscava antes de mim. Comecei a evitar superfícies refletoras. Na terceira noite depois do hospital, sonhei sem imagens. Só com sonho. Aquele contínuo baixo, constante, que agora parecia satisfeito. Acordei com uma certeza pesada. Ele estava usando o que tinha tirado de mim para reforçar o caminho. Não precisava mais testar tanto. Eu tinha virado material confiável. O mapa apareceu de novo. Não aberto, dobrado com cuidado, como quem respeita algo que ainda funciona. As linhas estavam mais firmes agora, menos variações, menos tentativa. O ponto sem nome estava praticamente sólido no papel, como se tivesse sido desenhado várias vezes no mesmo lugar. Havia menos datas riscadas, mais datas circuladas. Uma delas era dali a 2 dias, às 05h17. Sempre esse horário, o intervalo exato entre noite e dia. Entre fluxo e pausa, recebi uma mensagem da mulher da rua paralela. Número diferente, mesmo texto. Ele parou de perguntar. Meu estômago se contraiu. Isso é ruim, respondi. A resposta demorou. É quando ele já decidiu. Na manhã seguinte, acordei no carro. Estacionado, motor desligado. Eu não lembrava de ter saído de casa. O painel marcava 05h12. Faltavam 5 minutos. A rua era comum, movimentada, mas havia algo errado na forma como as pessoas se moviam. Todas pareciam ligeiramente desalinhadas, como se o mundo estivesse rodando em uma frequência diferente da minha. O rádio ligou, sem respiração desta vez, sem voz, só um som contínuo mais grave. Você está quase estável, disse a voz dentro da minha cabeça. Isso reduz falhas. Estável para quê? Perguntei, cansado demais para sentir medo. Para sustentar sem quebrar. Sustentar o quê? Houve uma pausa longa. O retorno. O relógio do painel mudou para 05h17. O mundo deu um pequeno solavanco. Não físico, perceptivo, como quando um elevador começa a descer antes de você estar pronto. A curva apareceu à frente, não nas ruas, no ar. Uma dobra visível, como o calor subindo do asfalto, mas sólida o suficiente para distorcer tudo atrás dela. Carros passavam e desapareciam por um segundo antes de reaparecerem do outro lado, sem reagir. Não, murmurei. Agora, disse a voz, sem interrupções. Senti algo dentro de mim se alinhar sozinho. Uma parte que eu ainda segurava foi puxada para frente, encaixada com precisão. E então entendi. Eu não estava sendo levado até o caminho. Eu estava sendo usado para segurá-lo aberto. As pessoas passavam por mim, através de mim. Por um instante ínfimo, cada carro, cada ônibus, cada pessoa atravessava um espaço que não existia porque eu estava ali para permitir. O som aumentou.
Não era mais só continuidade, era fluxo. O para sussurrei, já chega. Você não sente mais dor suficiente para parar, respondeu a voz. Ela tinha razão, mas ainda havia algo. Um último ruído, uma última resistência. Pensei no rosto da minha mãe, no jeito que meu irmão ria, na sensação de dirigir sem saber para onde. Forçar essas imagens doeu. Doer foi bom. Então aprende isso, falei, reunindo o pouco que ainda reagia. Eu não sou estável. O fluxo hesitou por um segundo, e foi nesse segundo que eu me movi. Saí da linha. A dobra no ar oscilou. O som falhou. Gente freou carros, buzinas soaram, o mundo comum empurrou de volta. Caí de joelhos no asfalto. Quando levantei, a rua estava normal. Normal demais. O mapa no banco do passageiro estava em branco. Mas eu sabia, aquilo não tinha acabado. Porque enquanto eu respirasse, o caminho ainda lembraria de mim. Volume 11, quando o silêncio começa a responder. Capítulo 17, ele não precisa mais do mapa. Depois do dia em que a rua se dobrou, tudo ficou silencioso demais. Não um silêncio natural, um silêncio ativo. O rádio não ligava sozinho, o celular parou de vibrar com números desconhecidos, o mapa não reapareceu, as linhas não surgiram em superfícies improváveis. O mundo parecia ter retomado seu eixo, carros passando, gente reclamando do trânsito, propagandas no semáforo. Mas eu sabia do mesmo jeito que você sabe quando alguém acabou de sair de um cômodo e fechou a porta sem fazer barulho. Passei dias esperando o retorno da pressão no peito. Ela não veio. No lugar dela havia algo mais perigoso, espaço. Acordava sem aquela sensação de urgência, dormia sem sonhos, comia sem lembrar do gosto. As memórias que tinham sobrado estavam lá, organizadas, funcionais, mas não puxavam nada atrás delas. Era como viver dentro de uma gravação limpa demais. Foi meu irmão quem percebeu primeiro. E você tá tranquilo, ele disse, num tom que não combinava com a palavra, tipo demais. É só cansaço, respondi. Não, ele balançou a cabeça. Cansaço deixa a pessoa irritada. Você tá liso. Não respondi, porque era exatamente isso. Liso demais para ser seguro. Naquela noite, acordei com alguém sentado na beira da cama. Não vi. Senti o peso afundando o colchão. Não me mexi. Eu sei que você não precisa mais aparecer, falei baixo. Você já sabe onde eu tô. O colchão afundou um pouco mais. O som voltou. Não como antes, mas espaçado. Como batimentos. Você se moveu fora do eixo, disse a voz. Isso cria instabilidade. Bom, respondi, então me deixa quieto. Houve uma pausa longa demais. Você não entende? Então explica, falei, sentindo algo parecido com desafio. O peso se deslocou, o ar ficou denso. Quando você saiu da linha, você levou parte da estrutura com você. Senti um arrepio subir pelas costas. O que isso significa? Que agora o caminho não se fecha sozinho. Silêncio, ele precisa de manutenção. Demorei alguns segundos para entender. E você quer que eu volte a segurar. Você já segura, respondeu, só não percebe. Levantei devagar, o quarto estava vazio. Mas o espelho não estava. Meu reflexo me observava com atenção excessiva. Eu não faço mais isso, falei encarando-o, acabou. O reflexo sorriu, não com malícia, com aceitação. Na manhã seguinte, a cidade acordou diferente. Pequenos atrasos,
ônibus que não chegavam, ruas que pareciam ligeiramente mais longas, pessoas reclamando de sensação de déjà vu sem motivo aparente. Nada grande, nada noticiável, mas o suficiente para gerar fricção. E eu sentia. Cada microfalha passava por mim como um fio tensionado. Um desconforto leve, porém constante, como segurar algo pesado demais por tempo demais. No fim da tarde, recebi uma última mensagem da mulher da rua paralela. Agora você é o ponto fixo. Eu respondi sem pensar. Por quanto tempo? A resposta veio quase imediata, até alguém perceber. Naquela noite, sentei na sala sem acender a luz. Respirei fundo e fiz algo que não fazia desde o começo. Falei em voz alta. Se você precisa de mim, se o caminho só continua porque eu tô aqui. O ar pareceu se inclinar. Se então aprende a continuar comigo acordado. O silêncio respondeu, mas não se afastou. E foi ali que entendi a parte mais cruel. Eu não era mais o viajante, nem o sacrifício. Eu tinha virado o intervalo permanente. E enquanto eu existisse, o caminho nunca mais estaria completamente fechado. Volume 12, o intervalo não dorme. Capítulo 18, existir entre duas coisas não é existir. Depois de aceitar que eu era o ponto fixo, tudo ficou mais difícil de ignorar. Antes o caminho precisava de sinais claros, curvas, horários, placas que não existiam. Agora ele usava coisas menores, mais discretas. O tipo de erro que as pessoas sentem, mas não conseguem apontar. Numa rua que parece um pouco mais longa do que ontem. Um elevador que demora um segundo a mais para chegar. Uma conversa que recomeça do meio sem ninguém notar. Eu sentia tudo isso passar por mim. Não como dor, como tensão. Era como segurar uma porta invisível enquanto alguém do outro lado empurrava devagar, constantemente, só para garantir que você não relaxasse. Passei a dormir pouco. Não por insônia, mas porque o sono tinha perdido profundidade. Eu acordava cansado de não ter ido a lugar nenhum. Sonhos não vinham. Quando vinham, eram só espaços vazios, corredores sem textura, tempos sem marcação. Meu irmão insistia em me ver mais. E você some, ele disse uma noite, sentado no sofá da minha sala. Não fisicamente, você escapa. Tô aqui, respondi. Ele balançou a cabeça. E não é isso. Ficamos em silêncio por um tempo. Às vezes, ele continuou, parece que você está ouvindo outra coisa enquanto eu falo. Eu quase disse a verdade. Quase. E é só cansaço, repeti como um reflexo. Ele me olhou por alguns segundos a mais do que o normal. Se um dia você precisar, começou, mas parou. Deixa pra lá. Quando ele foi embora, senti o puxão aumentar. Não forte, constante. O caminho não gostava de proximidade prolongada. Naquela madrugada, acordei com passos no corredor do prédio. Não do lado de fora do apartamento. Dentro. Levantei devagar. A porta do quarto estava aberta. A sala estava escura, mas havia um contorno diferente no ar, como se algo estivesse ocupando espaço sem se materializar. Eu já tô aqui, falei, não precisa testar. O som parou. Por alguns segundos, tudo ficou imóvel. Você está ficando rígido, disse a voz mais distante do que antes. Rigidez quebra. Se eu não vou a lugar nenhum, respondi. Então aprende a lidar. Houve algo parecido com ajuste. Não no ambiente, em mim. Senti uma parte interna ceder, como um músculo que você não percebe que estava tensionado até relaxar sem querer. Um alívio breve e perigoso. No dia seguinte, percebi o efeito. As falhas no mundo estavam menores, menos perceptíveis, mais eficientes. E isso me deu medo.
porque significava que eu estava funcionando melhor. Comecei a evitar sair, evitar gente, evitar qualquer coisa que pudesse criar vínculo forte demais. Quanto menos eu reagisse emocionalmente, menos o caminho tinha o que usar. Ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. Até o dia em que encontrei o caderno. Estava na portaria do prédio, sem nome, sem destinatário, apenas esquecido ali como se sempre tivesse pertencido ao lugar. Levei para o apartamento. As primeiras páginas estavam em branco. Depois anotações, datas, horários, pequenos relatos. Relatos de pessoas que passaram. Descrições que eu reconhecia, a curva, o túnel, o posto, o intervalo, o erro de voltar. E nas últimas páginas, algo diferente. Relatos em primeira pessoa, escritos por mim. Coisas que eu não lembrava de ter escrito. Hoje segurei por mais tempo. Ele ajustou mais rápido. A dor diminui quando você para de lutar. Fechei o caderno com força. Não falei em voz alta, eu não escrevi isso. O silêncio respondeu, não negando, confirmando. Foi ali que entendi o perigo real. Não era que o caminho fosse continuar comigo. Era que eu estava começando a continuar como ele precisava. E se isso seguisse? Em algum ponto, eu não ia mais lembrar de ter sido outra coisa. Volume 13, quando você começa a não fazer falta. Capítulo 19, o problema não é desaparecer. O caderno não saiu da minha cabeça depois daquele dia. Eu tentei jogar fora, de verdade. Desci até a lixeira do prédio com ele debaixo do braço, sentindo aquela pressão leve e constante, como se o ar estivesse pedindo para eu reconsiderar. Abri a tampa, olhei para dentro. Sacos pretos, restos de rotina, coisas que ninguém ia sentir falta. Quando soltei o caderno, ele não caiu. Ficou preso por um segundo impossível, suspenso, como se alguém tivesse segurado do outro lado. Depois, escorregou de volta para minhas mãos. Subi sem dizer uma palavra. No apartamento, abri de novo, com cuidado, como se o objeto pudesse reagir. As páginas não tinham mudado, mas eu sim. Comecei a reconhecer o tom da escrita, a cadência das frases. Não era só minha letra, era meu jeito de pensar depois de ajustado, um eu que aceitava mais rápido, que reclamava menos, que descrevia o horror como manutenção. Havia datas futuras, algumas riscadas, outras não. Uma delas era daquela noite, às 23h42. Olhei o relógio, 23h18. Sentei no sofá e esperei. O silêncio começou a se acumular. Não como ausência de som, mas como compressão. O tipo de pressão que antecede uma mudança de clima violenta. O ar parecia mais espesso. A luz da sala parecia menos decidida sobre onde pousar. 23h41. O reflexo da TV apagada começou a se mexer. Não acompanhando, antecipando. Não falei baixo, hoje não. O reflexo sorriu. E então saiu. Não do espelho, de mim. A sensação foi parecida com uma vertigem, mas mais íntima. Como se uma parte que sempre esteve logo atrás dos olhos tivesse dado um passo à frente. Por um instante, tive a impressão clara de estar observando a sala de fora do corpo, mas sem deslocamento, sem separação física. Você já segura sem esforço, disse a voz, mas agora ela não vinha de fora, vinha alinhada demais. Isso é progresso. Isso é o fim, respondi, lutando para manter a própria voz estável. Fins são interrupções, você já não interrompe. A pressão aumentou. O mundo ao redor começou a apresentar pequenas falhas sincronizadas. O relógio da parede atrasou 1 segundo, depois adiantou 2. A geladeira fez um ruído que não terminou. A lâmpada piscou sem apagar. Tudo respondendo a mim.
Foi aí que entendi o detalhe que tinha passado despercebido desde o começo. O caminho não queria apenas continuidade. Ele queria autonomia. Queria não precisar mais de alguém consciente ali. E você não precisa de mim acordado, falei. Precisa de mim vazio. Houve uma pausa. Pela primeira vez, hesitação. Você ainda nomeia, disse a voz. Nomear cria resistência. Então escuta isso com cuidado, continuei. Eu posso continuar funcionando ou posso quebrar tudo de uma vez. O silêncio ficou tenso. Se eu me perco completamente, falei, você perde o ponto fixo. A pressão oscilou. Você não faria isso. Já fiz, respondi, toda vez que voltei. Usei o que restava. Pensei em tudo que ainda doía, não nos detalhes, na sensação bruta. Forçar dor era como puxar um freio de emergência interno. O peito queimou, a cabeça latejou. O som falhou. As falhas no ambiente ficaram desordenadas. Aprende isso, falei, quase gritando. Eu não sou estável, eu sou fricção. Por um instante, tive a impressão de que o espaço inteiro estava desapontado. A pressão recuou. Não foi embora. Recuou. O reflexo voltou para o lugar. Eu caí no chão, exausto, suando frio. Quando consegui me levantar, o caderno estava fechado sobre a mesa. As páginas futuras em branco. Mas eu sabia. Aquilo não era vitória. Era um acordo temporário. E eu tinha acabado de provar algo perigoso. Que o caminho podia funcionar, mesmo quando eu começasse a desaparecer. Volume 14, o lugar onde as coisas continuam. Capítulo 20, se você está ouvindo isso, eu já não estou inteiro. Eu não sei exatamente quando comecei a gravar. Isso é importante, porque significa que houve um momento em que eu entendi que escrever não bastava mais, que deixar registros silenciosos era perigoso demais. O silêncio ele aprende rápido, a voz não, a voz cria atrito, falhas, irregularidades. Então, se você está ouvindo isso agora, é porque em algum ponto eu percebi que precisava existir em som. Eu precisava ocupar tempo. As coisas ficaram estranhamente estáveis depois daquela noite. Nenhuma curva apareceu fora do lugar, nenhuma placa inexistente, nenhuma dobra visível no ar. A cidade seguiu funcionando, reclamando, respirando no ritmo errado de sempre. Mas eu sentia como se estivesse segurando algo pesado demais com os braços estendidos a tempo demais. Não doía o tempo todo, às vezes não doía nada, e isso era pior, porque significava adaptação. Meu irmão parou de comentar coisas estranhas. As ruas perto da casa dele normalizaram. O hospital nunca mais apareceu no mapa, que, aliás, nunca mais reapareceu de forma física. Não precisei mais dele. O caminho não precisava mais de desenhos. Ele me tinha. Comecei a notar lapsos, não de memórias, de presença. Momentos em que eu fazia algo, lavar a louça, atravessar a rua, responder a alguém e só percebia depois, como se tivesse assistido a mim mesmo em atraso. Não era dissociação comum, não era cansaço. Era delegação, como se uma parte de mim estivesse autorizando o resto a continuar enquanto ela se ocupava de outra coisa. Às vezes eu sentia aquela parte se afastar. E junto com ela vinha uma calma estranha, quase alívio. Foi aí que entendi o risco final. O caminho não precisava mais me forçar. Ele estava me convencendo. Numa noite sem data marcada, essas começaram a se acumular. Sentei no chão da sala, encostado na parede, e fiquei ali no escuro, não esperando nada específico, só sentindo o peso do intervalo. E você não precisa mais se esconder, falei em voz alta. Eu sei o que eu sou agora. O ar respondeu. Não com pressão, com alinhamentos. Você dura mais do que os outros, disse a voz calma, sem urgência. Isso é raro.
Não é virtude, respondi, é desgaste. Desgaste é uma forma de permanência. Fiquei em silêncio. E quando eu acabar, pergunteis. Houve uma pausa, não dramática, funcional. Você não acaba de uma vez. Eu sei, murmurei. Eu vou ficando raso, depois liso, depois útil. O silêncio confirmou. Foi ali que tomei a última decisão consciente. Se eu ia continuar funcionando como ponto fixo, então eu ia deixar ruído. Comecei a gravar tudo. Não só isso. Comecei a falar quando sentia o puxão, quando o mundo atrasava meio segundo, quando uma rua parecia longa demais, quando alguém repetia uma frase sem perceber. Eu narrava, mesmo sozinho, especialmente sozinho, porque toda vez que eu falava, o alinhamento falhava um pouco. Não muito, mas o suficiente. O caminho não gosta de narração contínua, ele prefere silêncio operacional. Voz cria atrito, voz cria testemunho. E testemunho cria risco. Se você está ouvindo isso agora, provavelmente já percebeu algumas coisas estranhas no seu dia a dia. Pequenas demais para serem chamadas de eventos, mas grandes demais para serem ignoradas. Talvez uma rua que pareceu errada por alguns segundos. Talvez um retorno onde nunca teve. Talvez a sensação de que algo continuou quando não devia. Se isso aconteceu, então você está perto, não do caminho, de mim. E isso é a parte mais importante. Eu não sei quanto de mim ainda é meu. Não sei quanto tempo eu ainda consigo manter a fricção consciente. Às vezes, a vontade de simplesmente parar de resistir é grande demais. É confortável, é eficiente. É assim que ele ganha. Então eu deixo isso aqui. Não como aviso heróico, não como pedido de ajuda, mas como irregularidade registrada. Se algum dia você perceber que está passando por um lugar que parece um pouco errado, não tente entender, não tente mapear. É principalmente se sentir vontade de voltar. Pergunte a si mesmo o que exatamente ficou para trás da última vez. Porque o caminho não mata, ele continua. E agora, ele sabe como usar gente que aguenta. Eu vou parar a gravação por enquanto. Não porque acabou, mas porque falar demais também desgasta. Se eu conseguir, eu volto. Se não, então isso aqui já está cumprindo a função. Criando ruídos. Às vezes, ruído é a única coisa que impede uma coisa errada de parecer normal. Fim do relato ou do que restou dele. Se essa história te deixou inquieto, deixe seu curtir. Compartilhe com alguém que não tem medo do desconhecido. Inscreva-se no canal para mais histórias sombrias, mistérios inexplicáveis e relatos que vão te perseguir depois que o vídeo